E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a terceirização. Será que é uma boa? Olha, eu não sei, mas se for para diminuir custo eu já estou pensando. A terceirização sempre foi uma questão muito polêmica no direito do trabalho, pois o direito do trabalho sempre quis privilegiar a relação direta entre tomador e trabalhador, sem a presença de um intermediário que iria interferir de forma artificial na relação. A terceirização surgiu no Brasil com a figura da intermediação, que inicialmente era considerada fraudulenta, era chamada locação, aluguel ou merchandising de mão de obra. Na década de 90 não se falava mais em intermediação, mas sim em terceirização. Com a mudança da terminologia, mudou-se também o enfoque, e começou a surgir uma atividade empresarial autônoma, que, ao invés de produzir bens, produz serviços. Falar em terceirização significa falar em flexibilização das regras do direito do trabalho. Ainda na década de 90 foi editada a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que praticamente regulamentou a terceirização. Eu digo praticamente porque esse é o grande motivo de tanta discussão, pois até hoje não há lei alguma regulamentando a terceirização. E é aqui que começam os problemas. Como funciona hoje? Na terceirização a relação se dá da seguinte maneira: empresa tomadora, aquela que toma o serviço terceirizado; empresa prestadora, aquela que oferece a prestação do serviço terceirizado; empregado ou trabalhador, que eu me recuso a definir. Hoje, somente é permitido terceirizar empregados para a realização de atividade meio. O que significa? Significa que as empresas não podem terceirizar serviços que estejam ligados diretamente à sua finalidade principal. Vamos a um exemplo. Uma escola tem por finalidade o ensino. Dessa forma, ela não pode terceirizar os professores. Em contrapartida, ela pode terceirizar serviços de limpeza e segurança, pois não se trata de atividade fim, mas tão somente de atividade meio. Hoje, a responsabilidade entre empresas tomadora e prestadora é subsidiária em relação ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador somente poderá cobrar a empresa tomadora se ela constar no processo trabalhista e somente após esgotados todos os recursos financeiros da empresa prestadora. O que você precisa saber? O projeto de lei número 4.330, proposto pelo deputado Bolacha Mabel, que visa a regulamentação da terceirização, não vai acabar com os direitos trabalhistas, pois eles vão continuar existindo, e você vai continuar tendo direito ao seu vale alimentação e transporte, por exemplo. Na prática, a diferença é que você vai ter dois chefes. E como vai funcionar? Por ora, é difícil dizer exatamente como vai ser, pois o Senado ainda precisa votar e deliberar acerca do assunto. Juridicamente, o que entendo mais relevante para o trabalhador é o aspecto da responsabilidade entre empresa tomadora e prestadora. Vamos a um exemplo. Vamos supor que Aécio é médico contratado pela empresa CU, mas trabalha no Hospital BR. O Hospital BR, durante toda a prestação de serviço, deverá fiscalizar a empresa CU para ver se está pagando corretamente a Aécio. Com essa fiscalização, a responsabilidade do Hospital BR pelas dívidas trabalhistas será subsidiária. Ou seja, em eventual ação trabalhista, a Aécio somente poderá cobrar o Hospital BR depois de esgotados todos os recursos da empresa CU. Em caso de irregularidade durante a prestação do serviço, o Hospital BR deverá reter os pagamentos da empresa CU a fim de que seja sanada essa irregularidade. Entretanto, se o Hospital BR não fiscalizar as atividades da empresa CU perante seus empregados, Aécio, o médico, poderá cobrar na justiça tanto do Hospital BR quanto da empresa CU, e elas depois que se resolvam. Esta é a chamada responsabilidade solidária. Nossa, esse exemplo lembrou muito do Mais Médicos. Olha a manobra que os caras fazem para diminuir gasto e empurrar a responsabilidade para o outro pagar por um serviço. Imagina como vão ser os processos na justiça trabalhista. Um vai falar, não, ele fiscalizou. O outro, não, ele não fiscalizou. E, bom, imagina a zona e como vai ficar esse empurra-empurra. Para quem será que vai sobrar isso? Se hoje a terceirização, que só pode ocorrer para atividades meio, ou seja, uma pequena parcela da empresa, diversas empresas tomadoras criam empresas prestadoras de fachada para se beneficiar disso e burlar a lei, imagina podendo fazer para todos os funcionários, 100%. Não vai ter fraude, né? É possível que a terceirização possa ser benéfica. É possível, como por exemplo tirando diversos trabalhadores da informalidade, como também melhorando nas relações do trabalho como um todo. É possível, mas devemos lembrar que o verdadeiro fim de qualquer empresa é a obtenção de lucros. Dessa forma, podemos entender que todas as ações desenvolvidas por ela, todas, são acessórios a essa finalidade. Então não me venha com esse papo de que a terceirização é boa para o trabalhador.
No final pode até ser, mas a finalidade não é essa. É boa para a empresa. Assume, assume, assume. Imagine bancos, montadoras ou empresas de grande porte, por exemplo, que possuem lucros na casa de bilhões, que terão a possibilidade de não ter nenhum empregado, ou seja, nenhum ônus trabalhista, só lucro. Uma festa. Mas realmente, essas empresas que estão apoiando o projeto de lei estão mesmo pensando no trabalhador, né? Assume! Rodada surpresa. O projeto de lei que há 11 anos visa a regulamentação da terceirização, número 4.330, já foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados. Mas e agora? Agora vai para o Senado votar e deliberar. Quando o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal terminarem de aprovar esse projeto, sabe quem vai sancionar ou vetar essa lei? Sabe quem vai decidir se vai valer ou não? Sabe quem? Quem? E o indicado para vetar a lei de terceirização em 2015 e salvar a pele de muita gente é... Dilma Rousseff! Parabéns! Dilminha, é só vir buscar, tá te esperando. Está vendo? Você estava reclamando esse tempo todo e nem percebeu que talvez a vida estava sorrindo para você. Caso você não tenha percebido, a Dilminha é do PT, Partido dos Trabalhadores, que por essência, por filosofia, é completamente contra a terceirização, oposto do PSDB, Aécio. Agora eu imagino que talvez você esteja super preocupado porque você bateu bastante panela para ela sair, né? Imagina se o Aécio assume. Calma, respira. Eu recomendo que você assista o meu vídeo em que falo sobre impeachment. Lá, talvez eu tenha uma boa notícia para você. Aí vem a pergunta, fora Dilma ou fica Dilma? Na verdade, mesmo com o veto presidencial, ainda existe a possibilidade dessa lei vigorar. Se o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta que essa lei deve ser aprovada, a Dilminha será obrigada a promulgar essa lei e não vai ter choro e nem vela. Talvez até possa ter, porque nada impede que no futuro o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional essa lei. Mas chega, né? Eu não quero colocar mais minhoca na sua cabeça, eu acho que eu fui longe demais. A recomendação agora é, vamos esperar para ver o que acontece. Bom pessoal, melhor do que falar é fazer. Bom pessoal, bom pessoal, bom pessoal, bom pessoal, bom pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre terceirização. Agora eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou se você discorda. Deixe um comentário aqui conosco, curta, compartilhe e se inscreva. Obrigado. Dilma lá, brilha uma estrela. Dilma lá, brilha uma estrela. Lá, lá.